Amigos de nono ano, vamos aqui para mais uma aula nossa do livro Revolução dos Bichos. Diferentemente do texto feito lá nas aulas ao vivo, eu vou prestar aqui uma serviço a vocês, compartilhando os slides sobre o livro Revolução dos Bichos, mas agora vocês só vão ter a minha voz, não vão ter a minha imagem, beleza? Espero que vocês tenham feito aí a leitura já, e hoje eu vou falar de forma geral, inclusive vai ter muito spoiler aí no meio do caminho. Se você já o tiver lido pelo professor Fernando ou mesmo por mim, acrescente à vontade, mande dúvidas depois lá no site da escola, que a gente vai tirando, tá bom? Porque esse é um dos livros mais importantes da nossa história. Então vou abrir aqui os slides, faça aí as suas anotações, como você achar melhor e mais prudente. Eu vou estar à sua disposição para qualquer dúvida que aparecer, e assim a gente vai se preparando melhor para não só para a prova, né, mas para a vida, nas coisas que esse livro tem a nos ensinar. Vamos lá. Eu vou fazer esta aula em 2 ou 3 blocos aí, para vocês terem lentamente as informações, né? Então, cada bloco aí vai ter cerca de 15, 20 minutos e a gente segue conversando numa boa sobre ele. Qualquer dúvida, mandem pelo site da escola, pelo e-mail do Rosário, o meu, né, que vocês têm, é josé.junior, @prof. Rosário, ou por qualquer outra via que vocês podem chegar até mim. Em primeiro lugar, é importante saber que o autor, George Orwell, não é um cara que está entre nós, né? Ele faleceu aí no ano de 1950, morreu muito jovem, inclusive morreu de tuberculose, né? Ele é um autor que nasceu, na verdade, na Índia e foi naturalizado depois em inglês, né? Nasceu em 1903, então veja bem, se o cara nasceu em 3 e morreu em 50, morreu muito jovem, morreu aos 47 anos. E trabalhou muito, né, como jornalista, e como tal ficou conhecido aí pela sua posição crítica diante do sistema socialista, porque ele via muitos defeitos, né, no modo socialista de governar, especialmente quando se dava privilégios a uns em detrimento de outros. Essas ideias dele ficaram claras em livros. Um deles é o livro que vocês espero já tenham terminado de ler, chamado A Revolução dos Bichos. Um outro livro fundamental que eu espero, né, que as turmas dos próximos anos é o livro 184 também. É de lá que vem o que vocês têm aí como o chamado Big Brother, né? No livro havia um personagem lá, um sistema que vigiava todas as pessoas todos os dias, em casa, na rua, em tudo. Daí vem a ideia do grande olho, que vocês veem aí, né? O grande irmão, mais ou menos como a ideia do Big Brother aí, que fica todo mundo numa casa sendo vigiado o tempo inteiro. Só que nesse romance do George Orwell, nesse livro dele, as pessoas eram todos os dias na sua vida diária vigiadas. Mas não é sobre esse livro que nós vamos falar, eu vou falar sobre a Revolução dos Bichos. Esse livro, como eu falei para vocês, né, ele foi reconhecido mundialmente como um dos livros mais importantes para a formação das pessoas, para a compreensão das relações sociais, né? E ele é uma metáfora. Esse texto acaba funcionando mesmo como uma fábula, porque o próprio nome diz que é uma revolução dos bichos, né? Ou seja, nele vocês perceberam que os animais conversam, pensam, agem sobre os outros, planejam, têm sonhos, etc. E, no entanto, vocês também sabem que esse livro da revolução, né? E um momento histórico que o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo, então, vivia além dessa tensão aí de
mortes, bombardeios, etc., vivia a luta fria entre dois grandes blocos de poder, um bloco capitalista e um bloco socialista, né? E hoje o embate entre esses dois lados ainda é muito grande. George Orwell, como eu falei agora há pouco, apesar de ser um cara socialista, ele via o socialismo também com muitas críticas, e essas críticas aparecem no livro A Revolução dos Bichos, né? Ele sabia que a igualdade, quando ela é proposta, na maioria das vezes não funciona, não funcionou na Revolução Francesa, não funcionou nos países socialistas em geral, né? A gente vê aí a gente percebe aí uma grande distinção, uma grande diferença no nível social dos homens de uma certa sociedade. E o livro mostra que quando alguém tenta liderar tendo vantagem para si próprio, para o próprio partido, esse socialismo cai por terra, ele não vai acontecer. Então vai se viver uma ilusão de um sistema socialista aí. Vamos fazer aqui um pouco de análise deste livro. Já por essa imagem que vocês veem aí algumas pessoas descalças, calças outras rasas menores do que deveriam ser, inclinadas, com cara de dor, carregando alguém sobre uma espécie de colchão, sei lá o que é isso, e este alguém gordo, diferentemente dos magros que vocês veem embaixo, uma cara totalmente feliz, diferente da cara dos que estão embaixo, enredado de dinheiro, diferente dos que estão embaixo. Então, os menores, os dominados, né, acabam sustentando os que são dominantes aí, numa síntese do livro que a gente poderia dizer. Primeiro lugar. O livro, né, A Revolução dos Bichos, apresenta uma série de metáforas que remetem ao período histórico em que a obra foi escrita. Como eu falei, o livro é de 1945, está ali bem na crista da onda da Segunda Guerra Mundial, né? Estava bem naquele período ali. O pós-fácil do livro, aqui fica a dica muito importante para vocês, né? Eu quero pedir uma atenção nesse sentido, leiam o pós-fácil, tá? Ele é tão importante quanto o prefácio que nós lemos no livro anterior, lá no Pagador de Promessas. Então, no pós-fácil, nós vemos que o autor vinha visto um menino brincando com um cavalinho, né? Um cavalo de brinquedo. E ele viu quanto o humano impunha todas as suas vontades, todos os seus desejos ao brinquedo. E ele ficou pensando assim, olha, do mesmo modo que uma criança impõe sobre o brinquedo todas as suas vontades, dominando esse brinquedo, também os adultos fazem sobre as crianças, os chefes sobre os funcionários, os governantes sobre os governados, e assim deve ser o modo, né, de a sociedade funcionar. E ele resolve então escrever um livro para mostrar como é que essa exploração acontece, né? O livro tem como foco a exploração dos dominantes sobre aqueles que são dominados. O livro fala então de exploração, beleza? E nele, no livro, nós temos aí alguns fatos. O primeiro fato que eu gostaria de apontar lá é que existe um sentimento de ambição e de busca por poder interno, né, no interior das pessoas. No primeiro momento, o major teve aquele sonho de ter um lugar, né, em que não houvesse a figura humana. E por conta disso ele idealiza a revolução, mas uma vez feita a revolução, o sentimento de ambição se torna maior do que o sentimento de colaboração, de ajuda mútua, de cooperação, e aí passa a haver uma exploração entre os personagens, aqueles que estão nas situações de poder, que no caso eram os porcos, com a ajuda dos cachorros, proteção dos cachorros, eles vão exercer uma exploração em relação aos demais animais. Existe uma desconsideração assim descarada dos princípios que levaram à revolução, né? Aqueles 7 mandamentos que nós vimos já em 2 aulas anteriores aí. Os porcos vão alterando aqueles mandamentos de forma a terem privilégios sobre os outros animais. Então o animalismo, que era uma coisa assim bem idealizada, ele se transforma numa maneira de defender os interesses particulares dos que estão no governo, ou seja, os porcos.
Os porcos, então, considerados os mais inteligentes, né, assumiram o poder da fazenda e com isso foram tendo privilégios e desprezando os demais. Com o passar do tempo, eu falei isso na aula também, os porcos foram se associando aos humanos e se assemelhando a eles, e isso vai ser de tal forma intensificada que no final do livro, lá vai um spoiler, é, os animais olham para dentro da casa assim e veem na mesma mesa homens e porcos bebendo, comendo, jogando cartas, e o olhar fica tão confuso que os animais de fora não conseguem perceber mais a diferença entre quem era humano e quem não era humano ali, entre porcos e homens, né? Tudo igual. Por fim, até o final do livro, a gente acaba percebendo que os porcos no poder acabam explorando os animais, os outros animais, muito mais do que o Jones fazia da Revolução. Ou seja, houve uma piora aí na relação dos animais, né, entre si, com os dominados e os dominantes. É uma pena ver que a memória dos animais dominados vai sendo apagada, ora pela ação do Garganta, né? Ora pela própria situação de sofrimento, eles já não se lembram mais das regras nem dos mandamentos que regiam, né, o animalismo. E aí quando tentam convencer os outros, quando tentam conversar sobre isso, logo são dissuadidos pela ação do Garganta, né? E chega a um ponto, né, os animais, alguns morrem, nascem, outros tantos, e já nem tem mais lembrança do que do que tinha sido a Revolução. Um horror, isso é uma pena, né? Tanta gente morta por um objetivo e depois você vê esse objetivo sendo desfeito, assim, por muita não só de como era a vida antes da Revolução, mas também não se lembram mais do objetivo, do que tinha sido prometido, do que tinham. Quer dizer, eles vão se colocando de novo numa situação de total domínio, numa posição dominada, né? Eles são totalmente dominados, porque não tem memória, não tem condição de questionar a situação a qual eles estão submetidos. Os animais não distinguem a vida que eles têm no presente da vida que eles tiveram e muito menos da vida que poderiam ter. Não tem esta condição, infelizmente, aí perde qualquer capacidade de crítica, né? Eles pensam no final do livro que a vida deles, naquele momento, está melhor do que era a vida antes da Revolução. E aí fica fácil dominar alguém quando alguém se coloca nessa condição, né, de total subserviência. Algumas correspondências aí que eu vi com vocês já nas aulas, então vou passar aqui rapidamente. O animalismo, por um lado, vai corresponder ao sistema do comunismo, lembrando que o animalismo em si não é um sistema, né, de governo, ele era só um conjunto de regras para orientar a prática dos animais durante e depois da Revolução, mas fazendo as correspondências, o animalismo estaria relacionado ao comunismo. Por sua vez, a revolução, né, feita pelos bichos é associada à Revolução Russa. Então, o Sr. Jones, o dono da fazenda, né, como era irresponsável, bêbado, cruel e tudo mais, ele acaba sendo associado à figura do Tsar Nicolau II, que era um governante igualmente ruim, severo, mandava fuzilar, matar mesmo. Era um tipo de governante desses que a gente vê claramente nas grandes ditaduras aí pelo mundo. Então lembra sempre, né, a fazenda é considerada a própria Rússia, a revolução é a Revolução Russa, quem estava no para fazer a fazenda era o Jones, e o Jones corresponde então ao Tsar Nicolau II, também um personagem importante ali naquele momento histórico da Revolução Russa em geral, em que surgem figuras como Stalin, Lenin, Marx, Trotsky e vários outros aí que vocês viram com a competência do professor Fernando. Outras associações importantes, né, que eu já fiz com vocês, e vou chegando aqui ao final dessa primeira parte da nossa aula, é a relação entre o velho major,
que foi aquele primeiro porco que teve o sonho e compartilhou o sonho e depois disso levou os animais a promoverem uma revolução que tirasse o homem do caminho, afinal o homem era aquele cara que produzia nada e consumia tudo, né? Ao passo que os animais produziam tudo e consumiam nada. Isso fez os homens serem expulsos, dando início aí à revolução, né? Este velho major é associado à figura do Karl Marx, tá bom? Que foi o idealizador aí de todo um sistema e que pôs em xeque o funcionamento capitalista e fez algumas propostas interessantes. Assim como o Major, né? O Major morre antes da Revolução, Marx também morre. Então ficam aí para nós essas duas primeiras associações, beleza? Entre o Major e o Karl Marx, entre a Granja dos Bichos e a Rússia, entre o Sr. Jones e o Nicolau II, entre a Revolução dos Bichos e a Revolução Russa. Ficam aí já várias coisas para vocês irem pensando, tá legal? Muito importante. Agora temos aí 15 minutos de aula, eu vou encerrar por aqui e depois vocês abram a próxima aula que eu vou continuar fazendo essas associações, tá bom? Vamos assim em blocos pequenos, pode ser mais produtivo para vocês apreenderem o conteúdo que está sendo passado para vocês. Então, por hora, meus amigos, vou aqui e vão ser um segundo momento para vocês irem aos poucos absorvendo. Combinado? Então vou fechar esta aula e na próxima a gente volta a se falar. Grande abraço e até já!